começou o processo de criação da nova marca do Metropolitano? O processo de criação da nova marca do Grupo Metropolitano, ele começou já, acho que desde o momento que a gente, tanto o Estúdio 43 quanto o Grupo Metropolitano, acompanhavam o trabalho um do outro. Exato, né? Exatamente. E são empresas que caminham dentro do mesmo setor, ou seja, que também têm uma trajetória dentro das grandes feiras, inclusive em Milão, e trabalhamos em parceria em alguns negócios. Então, nós do Estúdio 43 acompanhamos o movimento evolutivo do Metropolitano, assim como o Metropolitano também acompanhou o nosso processo de crescimento e de conquistas com premiações no Brasil e fora do Brasil na área de design. Exato. E nessa toada que o Fábio chegou e se abriu, falou, olha, depois de 10 anos de sucesso e conquista, eu acho que está na hora da gente dar um passo. E a gente gostaria que o Estúdio 43 acompanhasse esse passo com a gente. E para nós foi muito gratificante, né? Receber esse convite, participar desse momento, abraçar um projeto que é muito rico, ou seja, cheio de conquistas e que vem com um lastro muito consistente e que tem muita conexão com o que a gente faz, né? Muito verdadeiro o que a gente desenvolve hoje no nosso dia a dia. Então foi um... de peito aberto. Exato, foi um começo com muita sintonia. Como foi o processo de pesquisa e imersão na história e na cultura do Metropolitano? Olha, a gente fez um profundo estudo de aspectos de mercado, de tendências de consumo, de tendências de decoração, de comportamento. E a gente fez também uma pesquisa interna junto com os colaboradores, né? Exatamente, nós levantamos dados ali, não só com a equipe de liderança, colaboradores do dia a dia e parceiros, empresários que assinaram ali o primeiro contrato. Então, foi muito rico a gente conseguir ter acesso a essas informações, essas impressões e trazer esses valores para o dia a dia, para a construção desses atributos. Porque quando a gente pensa numa identidade, a identidade, na verdade, é um comportamento, não é apenas uma logo, né, um símbolo desenhado, é um conjunto de atributos e valores que muitas vezes estão dispersos e a gente precisa formalizá-los, a gente precisa lapidar eles para que eles sejam entendíveis e comunicáveis para parceiros, colaboradores, fornecedores e clientes em geral. Então, acho que a gente fez esse trabalho bem profundo antes de fazer qualquer desenho no papel, na tela de algum... Ou definir qualquer diretriz em relação às estratégias de posicionamento da marca. Então, teve muito estudo e muita profundidade na pesquisa, que acho que foi uma grande riqueza do processo. E que referências ou inspirações nortearam o novo design? Olha, de inspiração para a nova marca, primeiro que a gente tentou imaginar uma marca que transmitisse alto padrão. Entende? Então a gente fez uma pesquisa profunda de elementos visuais que comunicassem esse alto padrão, desde o tipo de tipografia até as cores, até os elementos visuais, né, do símbolo. E tudo isso não tinha a ver apenas com alto valor percebido, mas também com um pouco de brasilidade, com a essência, com a trajetória da marca também. Então a gente teve muito carinho com a marca tal como ela existia também. A gente tentou fazer com que a percepção que as pessoas tenham dessa nova marca é uma percepção de uma evolução natural, entendeu? Um caminhar normal. Uma pessoa em 10 anos, ela muda e de preferência muda para melhor, não é? Quando a gente olha essa profundidade, buscar as referências, né? Ou seja, dentro da pesquisa, olhamos atendimento e serviços de alto padrão, ou seja, hotelaria de alto luxo, ou seja, joalheria com altíssima qualidade. Então, ou seja, uma busca hoje para entender como é percebido um serviço e uma excelência em todos os aspectos. Então, a comunicação, né, que comunica valor de luxo está muito ligada à forma como a gente conduz. Então, entender o comportamento de mercado, de marcas que foram muito bem sucedidas, tanto no Brasil como fora, também acompanharam, ou seja, estavam ali dentro dessa pesquisa que a gente desenvolveu. Então, não foi só de onde a gente buscou, não foi uma marca específica ou uma condução, não.
Foi um estudo mais amplo, né, Dimitri? Foi um estudo super amplo, foram centenas de alternativas que a gente desenhava e depois da gente desenvolver, a gente colocava numa reunião de grupo para a gente fazer uma aprovação. E era uma aprovação que tinha, assim, a gente dividia em grupos que batiam no nosso coração, tipo, tá, essa marca, às vezes ela tá até bonita, mas ela tem esse fator uau, entendeu? Então ela traz aqueles elementos que remetem, né, ao que a gente está querendo. Exato, ela segue o briefing que nós mesmos assim colocamos, desenvolvemos. Então esse processo foi um exercício até de honestidade também, no sentido de falar, olha, ainda não tá bom. Então a gente acredita assim que foi muito gostoso, foi um desafio tremendo, porque a gente se colocava, enorme, né? Exato, a gente colocava a régua lá em cima o tempo inteiro, então não bastava ela estar boa, ela tinha que estar uau o tempo inteiro, e ela tinha que ter coerência com toda essa pesquisa de branding que foi, né, desenvolvida arduamente por meses a fio. Então todo o conjunto é muito coerente, branding, logo, aplicações, tudo está conectado. Quais foram os maiores desafios ao redesenhar a nova marca? Bem, o maior desafio desse projeto foi, sem sombra de dúvida, satisfazer as expectativas do Fábio, que eram gigantescas, né? Afinal de contas, é uma marca que celebra 10 anos de uma jornada de muito sucesso. Então, isso foi muito complicado de se trabalhar. Foi um desafio grande porque é um idealizador da marca, ou seja, o criador da marca com um repertório enorme, com uma bagagem e com um olhar amplo a nível global e que trouxe para a gente expectativas altas, né? Então, ou seja, somos gratos pela confiança, mas também trabalhamos com a régua altíssima, né? Durante todo o processo. Foi uma régua alta e a gente tem vários processos de validação, mas de certa forma ele deu uma liberdade que dá aquele frio da página em branco, entendeu? Tipo, olha, vocês têm esse desafio, me surpreendam. E esse tipo de atitude assim é maravilhosa, acho que todo designer espera alguma coisa assim, mas ao mesmo tempo é um pouco aterrorizante também, porque existem várias possibilidades de serem seguidas, né? Então esse foi um desafio bastante intenso, né? Essa responsabilidade. 10 anos de marca, né, Marília? Uma conquista que cresceu, ou seja, com o amadurecimento da marca, então, ou seja, ela começou pequena e expandiu hoje internacionalmente. Então a gente viu ali durante o estudo como a musculatura da marca expandiu e como aquilo tinha que ser retratado com uma estratégia muito robusta, ou seja, uma solução visual que acompanhasse também um rebranding muito robusto para todo aquele conteúdo que estava ali dentro do portal da marca. E um outro ponto que eu acho que foi muito delicado, que a gente teve que trabalhar com muita atenção, quando a gente faz um redesign de uma marca que tem 10 anos de idade, de uma marca que ela está fazendo redesign não porque ela está indo mal, mas porque ela está em ascensão, é importante que a gente tenha um certo respeito, uma consideração com toda a jornada da empresa que, de certa maneira, está materializada naquele símbolo. Então, quando a gente desenvolveu uma nova marca, a gente pensou em trabalhar uma série de elementos que criasse uma conexão com a marca antiga. A gente não chegou e falou assim, agora vamos apagar o passado, porque não é o passado a ser apagado. É o passado a ser celebrado. A ser celebrado, sem sombra de dúvida. Teve alguma ideia que surgiu por acaso e acabou sendo decisiva? Durante todo o processo tem várias ideias e a gente sempre busca trazer buscar água limpa, né? Beber água limpa. Então a fonte das artes sempre nos seduz, buscar nas artes plásticas, buscar no design, referências são sempre uma constante, né, Dimitri, no nosso dia a dia. E aí foi onde surgiu uma ideia que de repente foi um caminho certeiro do processo. Quando a gente faz um processo de construção de marca, a gente tenta utilizar um repertório que está mais ligada a uma vanguarda de produção visual, que a gente acha que está mais nas artes plásticas, do que propriamente no design. Então,
fuçando livros de arte que a gente tem, entendeu? Que eu acho que é uma fonte, um repertório maravilhoso, né? Olhando artistas, por exemplo, como o Momiko de Castro, o Franz Weismer, alguns artistas ligados à Op Art, analisando alguns efeitos da Gestalt. A gente tentou traduzir algumas necessidades da marca relativas a como é que eu comunico monumentalidade, como é que eu comunico, por exemplo, um arranha-céu em 2 centímetros, entendeu? Como eu trago essa escala? Como eu trago um efeito visual que seja de impacto e, ao mesmo tempo, eu consiga reproduzir em qualquer lugar? Ou seja, eu não vou precisar de uma super impressão, de uma holografia, entendeu? Então, foi analisando esses processos de pintura, da Op Art, que brincam com os nossos sentidos a partir de elementos muito simples, que a gente começou a perceber ali um caminho muito interessante para o desenvolvimento da logo. Como essa mudança dialoga com a expansão nacional e internacional do Metropolitano? A mudança da marca, o rebranding da marca, ele conversa muito com o momento em que ela se encontra de expansão internacional. O processo todo de rebranding, nós buscamos entender todas as variações culturais, os elementos de mercado econômicos, né? Ou seja, todos os fatores econômicos que hoje estão ali na Ásia, que estão na Europa, que estão nos Estados Unidos, para que a gente conseguisse reunir atributos, elementos e soluções voltados tanto para a parte de tom de voz, os atributos que a marca vai ter, a própria linguagem visual, e aí materializar isso em conjunto, né, com a criação gráfica de algo que conversa diretamente com essa versão cada vez mais cosmopolita. Exato. A marca, ela teve essa base de branding que fez com que ela se expressasse de maneira muito natural em ambientes onde é exigido um alto valor percebido, mas é importante que ela visualmente também se comunicasse dessa forma, e foi nesse sentido que a gente optou, por exemplo, por uma tipografia, por cores, por um símbolo que comunicasse da forma mais universal possível junto a esse mercado de alto padrão, sabe? A gente gostaria muito que tanto os fornecedores, quanto os colaboradores, quanto os arquitetos, parceiros, todo mundo se sentisse muito celebrado, né, e muito honrado de fazer parte dessa nova marca. Então, a gente acho que foi uma peça bem importante nessa etapa, né, de expansão da marca. Exatamente. E essa linguagem que comunica valor globalmente, né, Dimitri? Ou seja, são uma percepção clara, independente hoje de você estar em Dubai, você está no Paraguai, você está em Miami. Ou seja, tanto no Brasil como fora do Brasil, a marca é percebida com facilidade, com familiaridade, mas também com conotação de expansão. É muito engraçado, porque a marca ela tem uma assinatura, né, que é negócios, experiências. Sim. E quando a gente traduz para inglês, a tradução ela é tão natural, então funciona tão bem, tanto em português quanto em inglês, que mostra que a gente poderia até escrever em italiano, em francês, em árabe, em russo, que ia conversar também. Então acho que isso foi um ponto bem interessante. Alguma decisão que parecia pequena no começo acabou sendo fundamental no resultado final? Algo muito interessante, Dimitri, a gente começa a desenvolver, foi perceber que detalhes da conversa, detalhes que às vezes parecem pequenos, são enormes, né? Então, trazer o jeito mineiro pro tom de voz da marca, os atributos dela, para a forma como ela vai se comunicar, essa brand persona, né? Ou seja, essa alma da marca que vai interagir nas ações, na forma de responder um WhatsApp, na hora de planejar uma ação comercial, tem que estar conectado com essa essência de onde a marca nasceu, ou seja, de Uberlândia, de receber bem, de estar próximo. Então foi algo que foi muito interessante na pesquisa, global, mas super regional também, quando a gente mantém isso vivo através da linguagem e uma comunicação de luxo. Exato, mas não é um luxo à la Dubai, entendeu? De ostentação. Um ponto que o Fábio colocou logo no começo e colocou de maneira muito, digamos assim, muito pontual, essa questão de um luxo discreto que a marca deveria, de certa forma, comunicar. De alguma coisa que comunicasse muito valor,
mas sem ter que fazer tanta força para isso. Natural, né? De forma natural, Exato. exato. Então, essa nossa pesquisa, inclusive relativa a algumas referências de arte e tal, para comunicar, por exemplo, a ideia de algo monumental, mas ao mesmo tempo que fosse empático, simples, próximo, possível. Exato. Que é algo que esse DNA mineiro tem no dia a dia, que é a cultura da empresa, que hoje vai expandir para todas essas outras capitais do mundo. Então foi muito gostoso trabalhar nos detalhes das informações. Exato. O que vocês esperam que as pessoas sintam ou percebam quando vem a nova marca do Metropolitano? Eu gostaria muito que todos, ao perceberem a marca nova, ao conhecerem a nova linguagem, tivessem a percepção de solidez, conseguissem sentir todo esse legado, toda essa tradição que hoje está ali representada num trabalho muito robusto, né? De muito esmero. Exato. É uma marca que ela, por se tratar assim, de uma marca voltada para o segmento de casa, construção e também segmento de acolhimento, né, da empresa, de bem-estar, de experiências, eu espero também que essa marca ela comunique um sentimento de pertencimento, seja dos colaboradores, quando olham para ela e falam assim, cara, eu sinto muito orgulho de fazer parte disso. Assim como os lojistas e os arquitetos que fazem parte dos grupos, todos os empresários, olhem para aqui e falem, eu quero fazer parte desse clube, eu quero fazer parte dessa comunidade, entendeu? Eu sou metropolitano. Exato. Me sinto representado. Eu me sinto representado. Exato. Então, fazer com que essa marca vire um elemento assim de expressão também de sucesso dessas outras pessoas é uma das coisas que eu mais espero que aconteça. E queria deixar aqui um agradecimento imenso por essa oportunidade, sabe? Sim. De desenvolver uma marca que para a gente foi muito significativa. Sim, teve muita conexão e ao mesmo tempo foi muito gratificante, o processo todo muito gratificante. Então somos muito gratos por viver essa experiência junto com o grupo e pela confiança que o Fábio depositou no Estúdio 43 para mais um case de sucesso, que eu tenho certeza, não só para nós, como para todos que estão hoje participando do Grupo Metropolitano.